Esse confronto entre Estados Unidos e Irã, bom, ele é muito mais do que uma simples disputa regional, sabe? Na verdade, é um teste decisivo. Um teste que está redefinindo o poder americano no cenário global. Vamos dar uma olhada no porquê de Washington não poder, de jeito nenhum, se dar ao luxo de falhar. Olha, essa não é só mais uma crise no Oriente Médio. O que está em jogo aqui é a capacidade dos Estados Unidos de moldar os acontecimentos mundiais daqui para frente. O resultado desse embate, seja ele qual for, vai definir a balança do poder de um jeito que a gente vai sentir por décadas. Então, qual foi a lógica por trás de toda essa escalada? Para a gente entender como chegamos até aqui, a gente precisa analisar a tal janela de oportunidade que Washington achou que tinha encontrado. A crença lá em Washington era de que o Irã estava numa posição de fraqueza, sabe? E isso criava uma janela de oportunidade única. A aposta era que uma ação militar, se fosse rápida e decisiva, poderia não só neutralizar Teherã, mas também resolver um monte de outros problemas estratégicos de uma vez só. A lógica era quase que empresarial. Um golpe só poderia, em tese, resolver 4 grandes problemas: acertar as contas lá da crise dos reféns, proteger um aliado fundamental como Israel, garantir controle sobre recursos energéticos que são cruciais e, de quebra, enfraquecer alianças que estavam surgindo na Eurásia. No papel, parecia a solução perfeita, né? Só que toda essa lógica foi baseada num erro de cálculo fundamental. Exatamente aqui que a estratégia começa a fazer água. O Irã simplesmente não é o Iraque. A comparação chega a ser gritante. Diferente do Iraque ou do Afeganistão, o Irã tem não só um exército muito mais robusto, mas também o que se chama de profundidade estratégica. O que é isso? Pensa num território gigante, uma população unida por um nacionalismo muito forte e a capacidade de aguentar o primeiro impacto e continuar revidando por muito tempo. Subestimar essa resiliência, esse foi o erro número 1 de Washington. E aqui está a principal arma do Irã, a sua geografia. O país funciona como um ponto de estrangulamento geográfico. Com uma única ação, Teherã pode simplesmente interromper o fluxo de energia para o mundo todo, desestabilizando a economia global. Isso transforma qualquer ataque num risco sistêmico e faz com que a ideia de uma vitória rápida e limpa seja, na prática, uma ilusão. E os problemas não param por aí, não. Os aliados de sempre dos Estados Unidos estão receosos, não existe uma justificativa legal muito clara para uma ação militar, e a própria ideia de que o Irã ia simplesmente se render se mostrou bem ingênua. E o pior, parece que ninguém em Washington tinha uma definição clara do que seria vencer de verdade. Para entender de verdade o que está em jogo, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para uma mudança fundamental na política externa americana. É ela que serve de pano de fundo para essa crise toda. Durante décadas, a política externa americana funcionou sob a ideia do hegemon benevolente. A premissa era: ao garantir a estabilidade do mundo, os Estados Unidos beneficiavam todo mundo, inclusive eles mesmos. Era uma liderança baseada na ideia de um bem comum, pelo menos na teoria. A política atual joga essa ideia pela janela. O novo paradigma é puramente transacional. A lógica agora é outra: maximizar os ganhos para os Estados Unidos, minimizar os custos e os compromissos, mesmo que isso signifique passar por cima dos interesses de outros países. E isso nos leva a uma consequência que é lógica e, ao mesmo tempo, bem perigosa. Se uma potência dominante não busca mais manter a estabilidade do sistema, ela precisa usar a força ou a ameaça da força para impor sua vontade. A coerção se torna a principal ferramenta, e para que essa ferramenta funcione, a credibilidade é absolutamente tudo. E é aqui que a gente chega no ponto alto da nossa análise. O Irã acabou se tornando o palco onde essa nova doutrina de poder, baseada na coerção, está sendo testada. E o risco de dar errado é altíssimo. Foram os Estados Unidos que, de certa forma, criaram essa crise de propósito. O Irã foi o escolhido como caso de teste para provar que essas novas regras funcionam. É por isso que as apostas são tão altas. O que está em jogo não é apenas o Irã, mas a validação de toda a nova doutrina de poder americana. Isso levanta a questão central de toda essa análise. Se essa é uma guerra por escolha e não por necessidade, como é que se define a vitória? Os critérios não são nada claros como em outros conflitos. Os dois resultados possíveis não poderiam ser mais diferentes. Uma vitória clara reforçaria a credibilidade americana e seu poder no mundo, mas um fracasso, um conflito que se arrasta, deixaria o Irã no controle do Estreito de Hormuz e acabaria minando a posição dos Estados Unidos no mundo todo. Mostraria que suas ameaças podem sim ser desafiadas.
Então, o ponto crucial é este. Um resultado meio-termo ou um conflito que se arrasta não seria um simples contratempo. Seria uma falha em provar que a nova política de coerção funciona. Colocaria em xeque a própria capacidade dos Estados Unidos de imporem sua vontade no cenário mundial. E qual o caminho a seguir? Bom, negociação parece estar fora de cogitação. Os dois lados estão em mundos completamente diferentes. Sem uma saída diplomática que pareça viável, o caminho mais provável é o da escalada, uma espiral bem perigosa e com consequências que ninguém pode prever. E isso nos deixa com um paradoxo bem perigoso. Os riscos de uma escalada militar são gigantescos, mas, na lógica dessa nova política externa de Washington, o custo de parecer fraco, a humilhação de um fracasso, pode ser visto como algo ainda maior. É um dilema que vai definir não só o futuro do Oriente Médio, mas o próprio papel dos Estados Unidos no século XXI.